Olá, pessoal. Hoje vocês terão uma aula, né, ao vivo comigo e a outra será gravada. Bom, a matemática 3 vai ser gravada e a matemática 4 será uma aula ao vivo. Então, matemática 3, eu não coloquei essa aula para vocês na semana passada. Então, essa aula aqui é a aula 17, a gente vai continuar falando sobre estatística e aí eu volto de novo para esse assunto, que é um assunto que é muito recorrente no Enem, é também recorrente nessa apostila, fato, né? Claro, sabem que esses assuntos, eles são bem recorrentes nessas apostilas, porque é um assunto que cai bastante no Enem. Então, a gente ainda vai continuar falando de medidas, né, em estatística. Hoje eu vou falar de medidas de posição, certo? Não vou falar de medidas de tendência central, que está mais associada a intervalo de classe. Eu vou falar de medidas de posição para dados agrupados sem intervalo de classe. Vou falar de medidas que vocês já conhecem. A primeira delas é a média aritmética. E a média aritmética, ela nada mais é do que você somar os dados coletados e dividir pela quantidade de dados coletados. Ou seja, a média aritmética, a gente costuma chamar por x com traço, pode ser isso aqui, tá certo? É dado por A1 mais A2 mais reticências até um dado AN. Aí a gente pega tudo e divide pela quantidade de termos que foi somados. Fazendo isso, a gente passa a ter o que a gente chama de média aritmética, ok? Vamos ver aqui então exemplos. Se eu tiver 4 notas, certo? De cada bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, e eu quiser saber a média dos bimestres, o que eu preciso fazer é somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas que eu estou somando, que nesse caso aqui são 4 notas. Então a minha média, certo? Seria 7 mais 8 mais 6 mais 9. E como é 4 o número de dados coletados, o número de valores que eu estou somando, então tudo isso dividido por 4. 7 mais 8 é 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 9, 30. Dividido por 4. Então, a média geral nesses 4 bimestres seria de 7,5. Ok? Bom, outro tipo de média é a média ponderada. A média ponderada, ela trata de valores que têm uma repetição, né? Os dados ele tem uma determinada ocorrência ou ele tem um determinado peso. E aí a gente pode voltar para um exemplo mais prático, para o próprio sistema de notas, ok? Supondo que a média de uma disciplina é dado por 4 notas. Então vamos montar aqui uma situação. A média de uma disciplina é dada por 4 provas parece tudo isso daqui menos o V. 4 provas, sendo o peso da prova 1 2, da prova 2 5
Da prova 3, 6. E da prova 4, 8. Tendo os pesos, ok? A pergunta é a seguinte: qual a média de um aluno com as seguintes notas? Nessas 4 provas, as notas do aluno é 8, primeira, na segunda, 6, na terceira, 5 e na quarta, 8. Qual seria a média? Bom, aqui eu vou ter que associar os pesos. A prova 1 tem peso 2, a prova 2 tem peso 5, a prova 3 tem peso 6, a prova 4 tem peso 8. Então, a gente vai pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes 8, mais o peso da segunda prova é 5. 5 vezes 6, mais o peso da terceira prova é 6. 6 vezes 5, e o peso da quarta prova é 8. Então, 8 vezes 8. Ao invés de a gente dividir pela quantidade de termos que serão somados, a gente divide pela soma dos pesos. Então, há uma soma desses pesos aqui, e é por essa soma que a gente vai dividir esses resultados. Ou seja, eu vou ter que somar 2, mais 5, mais 6, mais 8. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 6 dá 13. 13 mais 8, 21. Então, tudo isso sobre 21. Então, a nossa média, e nesse caso ponderada, será 2 vezes 8, 16. 5 vezes 3, 30. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 8, 64. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 21. Logo aqui a gente vai ter 30 mais 30 dá 60, 60 mais 64. Aliás, vamos juntar 16 com 64 que dá 80, certo? 80 mais 60 vai dar 140. 140 dividido por 21. A gente pega 140 e divide por 21. Por 7 vai passar, então a gente vai ter que ir por 6. Sobra 14, bota 0. Então vai dar uma dízima. Isso daqui vai dar o equivalente a 6,666 reticência. Essa é a média ponderada. Ao invés de a gente dividir pela quantidade de termos que a gente está somando, a gente divide pela soma dos pesos, ok? Bom, agora vamos falar sobre a moda. O que vem a ser a moda em dados que não estão organizados por intervalo de classe. A moda é a informação, é o dado que aparece com maior frequência. Por exemplo, foram entrevistados uma turma de alunos para saber as idades. E aí a gente tem número de alunos, idades. 3 alunos teriam 13 anos, 5 alunos teriam 14 anos, 8 alunos teriam 15 anos e 2 alunos teriam 16 anos. Como que a gente trata de média e como que a gente trata de moda? Bom, se eu tenho aí, nesse grupo de alunos, a maior quantidade com 15 anos, então a moda nesse caso aqui é 15. Por quê? Porque o número 15 aparece mais vezes entre as
sei lá, entre os estudantes entrevistados. Então, aquele dado, aquela informação que aparece mais vezes, que aparece com maior frequência, é chamado de moda, ok? O outro dado é sobre a mediana. E aí você tem que fazer duas considerações. A primeira é se a quantidade de termos for ímpar, a mediana será o termo central. Será o termo central dos dados devidamente ordenado. Ou seja, para que a gente consiga calcular a mediana, a gente precisa pegar os dados e ordená-los, tá certo? E colocar em ordem. Se a gente quiser saber a mediana das idades, nós teríamos que colocar essas idades em ordem, por exemplo. E aí correndo ainda o risco de não ser ímpar, né? Ser uma quantidade par. Se for uma quantidade ímpar, você pega exatamente o número do meio. Se for uma quantidade par, você pega exatamente os dois do meio e faz a média aritmética. Ou seja, se a quantidade de dados coletados for par, ou seja, se a gente tiver uma quantidade par de dados, então a mediana será a média aritmética dos termos centrais. Vamos supor, 7 estudantes foram entrevistados sobre as suas alturas, certo? Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E eles responderam o seguinte com relação às suas alturas. O primeiro respondeu 1,70, o segundo respondeu 1,64, o terceiro 1,70, o quarto 1,75, o quinto 1,80, o sexto 1,72 e o sétimo 1,83. Esses foram os dados coletados. Qual seria a mediana das alturas? Qual seria a mediana das alturas? Altura de 7 pessoas. Qual seria a mediana dessa altura? Das alturas, né? Dessas alturas, a mediana das alturas. Vejamos. Primeiro a gente precisa colocar os dados em ordem, não pode esquecer disso. Então o menor valor que aparece aí é 1,64. Depois do 1,64 vem 1,70. Depois de 1,70 tem outro 1,70. Depois tem 1,72. Depois tem 1,75. Deixa eu afastar aqui um pouco. Deixa eu afastar aqui um pouco para a gente ganhar espaço. Depois do 1,75 a gente vai ter 1,80. E por último, 1,83. Bom,
Agora que os dados estão ordenados, a gente pega o termo do meio. Eu tenho 7 termos, então eu tenho 1, 2, 3 termos por um lado, 1, 2, 3 termos para o outro. O termo central é 1,72 m. Então, a mediana das alturas é 1,72 m. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora, a gente viu que a gente tem medidas que podem ser consideradas média, tá certo? E aí a gente soma e divide pela quantidade de números somados. A gente tem a média ponderada. A média ponderada vai envolver um peso nos valores somados, ok? Para a média ponderada, a gente especificamente usa a fórmula onde a gente multiplica pelos pesos os valores ordenados, né, os valores coletados, e depois divide pela soma dos pesos. Foi o que eu coloquei aqui. A moda é o dado, é o valor, é a informação que vai aparecer mais vezes, que vai aparecer com maior frequência. Nesse caso, a moda das idades é 5, porque 8 pessoas é a maior quantidade de pessoas com a idade de 15 anos, ok? E a mediana, você vai ter que fazer duas considerações. A primeira consideração é se a quantidade de termos for ímpar. A mediana será o termo central dos dados devidamente ordenados. Então, para que você possa calcular a mediana, antes você precisa ordenar os dados, quer seja de forma crescente, quer seja de forma decrescente, tanto faz. Estando em ordem, é possível calcular a mediana. Já se a quantidade de informações forem par, depois que você ordenar, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Logo aqui abaixo eu botei o exemplo, né? Eu dei a altura de 7 pessoas e eu pedi a mediana. Bom, para eu calcular a mediana, eu tenho que pegar essas alturas e colocar em ordem. Como a quantidade de termos é ímpar, então a mediana será o termo que vai ficar mesmo no meio. Então a mediana das alturas é 1,72 m. Ok, pessoal? Então é isso, a nossa aula de hoje fica aqui, a nossa explicação de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.